Agora, vamos falar da extrema-direita mais uma vez, só que agora dando um olhar para a Europa, para a gente voltar a olhar para cá, para o Brasil também, porque isso, né, esse caminhar das coisas vai nos preocupando, a ascensão da extrema-direita no mundo. Os socialistas, eles foram derrotados nas eleições parlamentares, né? Quem ganhou foi a Aliança Democrática, que é de centro-direita. E o que chama a atenção é o grande crescimento da extrema-direita lá em Portugal, né? Do partido o Chega. Ele multiplicou por 4 o número de cadeiras, no parlamento. Foi de 12 para 48, com 18% dos votos. É bastante preocupante, ainda que não tenha, né, ganhado ali o posto principal, mas ganhou um corpo, né? O Rodrigo Viana, que é nosso colega brilhante, que analisa falou muito bem, né, política internacional, falou isso no N1, até eu sugiro que as pessoas voltem lá para ver. É um momento, política é cíclica, claro, né? Mas é um momento, Gabi, que eu acho, e a gente não tem como saber, é só uma opinião, porque é falar sobre um futuro de um passado que não aconteceu. Mas eu acredito que o ciclo da extrema-direita no mundo, que começou lá atrás, depois veio Bolsonaro e tal, esse novo ciclo, ele foi, de certa forma, interrompido pela pandemia, pela inabilidade de alguns governantes, pela queda da economia em vários países. Então, aquilo ali deu uma sacudida. Se não tivesse a pandemia, muito possivelmente esses caras teriam um ciclo ainda maior. Eu não sei o que teria acontecido no Brasil, por exemplo, pela maneira como o Bolsonaro lidou com a pandemia. A pandemia poderia ter atuado positivamente para o Bolsonaro político. Ele que subiu no cavalo errado, subiu no cavalo do negacionismo, da antivacina, da cloroquina, achando que a pandemia ia ser menor do que foi, e principalmente depois da segunda onda, o cavalo foi embora. 700 mil mortes, não tinha mais como se defender, né? Então, assim, é possível que a gente veja na Europa aí esse vai e vem, a gente viu em Portugal agora, talvez o Chega faça parte da formação de um novo governo ou não, a gente não sabe, mas a gente vê o crescimento da extrema-direita de novo na Alemanha, na França, hoje a extrema-direita está no poder na Itália, né? A Giorgia Meloni é uma militante da juventude neofascista, isso aqui não é figura de linguagem, ela militava em um movimento neofascista. A Constituição Italiana de 88 não permite que você recrie o partido fascista, então eles criam o Partido della Libertà della Gioventù, e aí você vai ver o Partido Fascista, só mudou o nome, né? Você só muda escreve em cima, risca e escreve outro nome em cima. Mas ela veio de um desses lugares, né? Assim como a gente já tinha alguns fascistas infiltrados no governo Berlusconi, o Gianfrancesco Fini, que também era da juventude neofascista. Então, esse movimento, ele não vai evaporar, sabe, Gabi? Ele está aí e ele vai subir e descer, ele vai ficar mais ou menos tempo no poder. A gente viu todo o bombardeio que foi justamente contra o Donald Trump, principalmente depois da invasão do Capitólio. O cara está aí, está liderando pesquisa, é capaz de ganhar. A direita, a extrema-direita está no poder. Na Holanda... O que é no norte da Europa, Chico, é raríssimo, essas pessoas não têm espaço. A cultura política lá não é assim de você dar espaço para essa gente à toa, assim. Você vai... Na própria Inglaterra você não tem, você vai ver hoje, não tem... A gente falava que o Boris Johnson era um cara tipo Bolsonaro e tal. Não, Boris Johnson perto do Bolsonaro, pelo amor de Deus. Boris Johnson era a favor de casamento gay, de aborto, assim, não tem nem comparação. É uma outra onda quando você vai para o norte da Europa e mesmo lá na Holanda, isso está aumentando. Inclusive a discussão sobre manter legalizado ou não o consumo de maconha, por exemplo. Então não é uma onda que ela vai sumir assim não, sabe? Bom, a gente tem na Argentina aqui do lado, né? Sim. Milei, que acabou de ser eleito.